Algumas palavras são polissêmicas, ou seja, tem mais de um significado. Quando você fala vela, você pode estar se referindo tanto à vela que ilumina, quanto à vela de um navio, ou à vela que você segura em um rolê. Carolina pode se referir tanto a uma árvore, quanto a um doce, um estado dos Estados Unidos da América, ou a uma das muitas meninas carolinas que tem pelo mundo. Tropicália também é uma palavra polissêmica, portanto, pode querer dizer bastante coisa. Por exemplo, ela pode se referir a uma instalação do artista Hélio Oiticica, a uma música do Caetano Veloso, ou pode se referir a um disco de 1968. Pode também se referir ao movimento realizado por um coletivo de artistas, que se denominavam tropicalistas, e a maior parte deles participou daquele disco. A palavra tropicália, finalmente, também se refere ao período em que tudo isso aconteceu. Então, de que tropicália que estamos falando? O fato é que não conseguiremos entender nenhuma dessas tropicálias se não observarmos as coisas que aconteciam no Brasil em 1967. No ano de 1967, o país estava vivendo sob uma ditadura militar que reduzia drasticamente as liberdades da população. Além de não poder escolher os governantes, as pessoas eram diariamente censuradas e muita gente foi presa, torturada, exilada ou morta. A arte era um dos poucos espaços que as pessoas encontravam para expressar suas ideias, ainda que sempre tomando muito cuidado com a censura. Ou pior, que fosse considerada subversiva e o negócio começasse a ficar perigoso. Por outro lado, a indústria musical brasileira estava em um período de grande crescimento. A explosão da bossa nova nos anos 50 fez com que o mundo voltasse seus olhos para um Brasil charmoso, culto e cool. Um Brasil capaz de exportar arte sofisticada e que, ao mesmo tempo, também era bem exótica para os gringos. Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Mais Que Nada, de Jorge Ben, são até hoje duas das músicas mais regravadas na história do mundo. Além disso, os discos de vinil se tornaram um produto bem mais acessível para boa parte da população. Os cinemas começaram a se popularizar cada vez mais e os aparelhos de televisão chegaram nas casas. Mais pessoas passaram a consumir música e estéticas de maneiras completamente diferentes de antes. Quase todos os canais de televisão tinham seus próprios festivais e eles eram assistidos com muito fervor pelos brasileiros. Havia torcidas organizadas gigantes e apaixonadas e se quebravam recordes de audiência. Os músicos que participavam eram vendidos pelos programas quase como personagens de novela. Tinha o rebelde, o bom moço, a maluquinha, o veterano, ou seja, a música adquiria um papel muito privilegiado, pois conseguia gerar grande interesse do público. Para entendermos melhor, vamos fazer uma brincadeira e falar das principais linhas de músicos como se elas fossem casas do Game of Thrones. Então, primeiro havia a Casa da Jovem Guarda, que era muito popular entre os jovens, pois copiavam as músicas, as roupas e os trejeitos dos músicos mais famosos do rock americano e britânico. Ter um apelido era praticamente um pré-requisito para entrar na Casa da Jovem Guarda. Alguns dos mais famosos eram Roberto Carlos, o Rei, Erasmo Carlos, o Tremendão, Vanderleia, a Ternurinha e Ronivon, o Pequeno Príncipe. Mas havia quem fosse jovem e não gostasse nem um pouco da Casa da Jovem Guarda, como era o caso da galera da Casa Bossa Nova, que fora fundada nos longínquos anos 50 por Tom Jobim e João Gilberto, que inclusive sempre disse que não tocava bossa nova, só samba. O fato é que a bossa nova surgiu desses músicos virtuosos e criaram uma forma de tocar samba elegante e refinada, com elementos da música clássica e do cool jazz, que foi muito popular nos Estados Unidos dos anos 50. Em 1967, essa casa era ocupada por jovens nobres de classe média alta, que se reuniam sobretudo na casa de Nara Leão. Era realmente na casa da mina. As músicas simples e harmonicamente pobres da Jovem Guarda não atraíam o gosto da galera sofisticada da bossa nova, mas também havia quem não gostasse de nenhuma dessas duas casas, como por exemplo a galera da Casa Tradicionalista de Esquerda. Esse pessoal achava que tanto a galera que curtia bossa nova quanto o pessoal da Jovem Guarda estavam contribuindo com a cultura dos colonizadores, que eles, na verdade, estavam se rendendo aos americanos imperialistas e jogando fora a rica tradição da música brasileira. Quase sempre militantes de esquerda, estes artistas pregavam que nosso país tinha que ser soberano tanto em sua política quanto em sua cultura. Para isso, artistas como Edu Lobo e Geraldo Vandré tentavam recuperar os feitiços da musicalidade brasileira anterior à bossa nova, fazendo músicas que falassem sobre o povo brasileiro e suas lutas. Tá ok, galera, beleza. Mas o que rola aqui? Fora dessas picuinhas, vários artistas simplesmente não se encaixavam muito bem em nenhum desses arquétipos e queriam utilizar todas as possibilidades das mídias novas sem necessariamente
se render ao jogo delas. Queriam encontrar jeitos brasileiros de se fazer arte sem perder a riqueza que a música internacional oferecia. Eles queriam organizar um movimento para desorganizar a arte do Brasil e acabar com as suas fronteiras. Queriam continuar o legado de João Gilberto, fazendo uma arte completamente diferente do que ele fazia. Estes bruxos estranhos, vindos da Bahia, do Rio, de São Paulo, iriam criar um monte de bagunça, chocar as pessoas, ridicularizar o que era sério e se emocionar com o que era ridículo. Iriam virar a música e a televisão de ponta cabeça, às vezes, literalmente. Iriam cantar músicas de Natal com uma arma na cabeça, iriam usar roupas extravagantes e chamativas, e quando reclamassem das roupas, iam ficar nus. Esses bruxos estranhos são os tropicalistas, e é exatamente sobre eles que nós vamos falar com mais calma no próximo vídeo. A Tropicália era uma espécie de ilha, uma espécie de território idealizado, uma espécie de utopia.